Mas tem até uma história engraçada com a Duda, que é o seguinte. Alguém me falou de você esses tempos, Duda. Não sei se foi a Ju ou foi o Joel. E me mostraram sua foto no Instagram. Eu olhei a foto assim e falei, nossa, eu conheço essa moça, mas de onde que eu conheço? Não lembrava. Eu fiquei pensando de onde que eu conheço. Aí eu fui entrar no direct, pra ver se eu tinha falado com ela alguma vez. E tinha lá uma mensagem, acho que há 2 anos e meio. Era 2018. Era 2018, final de 2018. Era a Duda falando assim, eu ganho R$1.000 como estagiária, né? Você acha que é hora de fazer o seu curso ou não? E aí, 2 anos e meio depois, né? Ela tá com quase 3 mil alunos, se mudou de carreira. Você é formada em Direito, né? Milionária, né? Direito. Vou contar um pouquinho depois aqui da minha história, mas assim... Vamos começar contigo, você pode contar, por favor. Mas, gente, eu fiquei super emocionada quando você me mandou aquela mensagem, que eu falei assim, gente, que loucura, né? Assim, as voltas que o mundo dá. Naquela época lá, eu tava começando a me inserir no digital, assim, por um motivo completamente diferente do que eu tenho hoje. Então, eu tava saindo da faculdade, né? Tava no último período da faculdade de Direito. E me peguei num momento que eu percebi que eu não tinha ninguém pra me indicar. Eu não tinha ninguém na área do Direito pra me ajudar a alavancar a minha carreira. Ia me formar e ia estar jogada no mercado ali, né? Então, tá formando em que ano? Formei no final de 2018. Então, eu tava no último período da faculdade, tava estudando pra prova da OAB. E comecei a me ligar nisso. Falei, gente, eu vou me formar e eu não tenho o que fazer. Então, eu comecei a estudar sobre marketing, sobre redes sociais, porque eu percebi que era o único meio que eu tinha para conseguir mostrar um pouco do meu trabalho. Comecei a estudar, não era para ensinar marketing, era para aplicar na minha vida mesmo, para aplicar no direito. Eu queria ser uma advogada, não queria concurso público, nunca passou pela minha cabeça. Queria advogar e eu precisava montar meu nome ali, criar, construir o meu nome na advocacia. E eu comecei a estudar, né, naquela época. Comecei a mostrar meus estudos para a OAB, como que eu fazia para conciliar estágio com o TCC, enfim, comecei a mostrar minha rotina ali mesmo. E aí aconteceu que um dia eu resolvi gravar uns stories contando, tipo, fiz uma sequência de stories assim, contando um pouco mesmo dos meus estudos, como que eu fazia, como que era a minha rotina e tudo mais. E nesse dia eu tinha 1.000 seguidores, sei lá, e... Isso que eu ia te perguntar, porque o pessoal pensa que já começa com... Não, 100 tinha 1.000 mil, né? seguidores e esses stories, gente, são horríveis, muito horríveis. Sempre assim. Eles estão salvos no meu Instagram lá até hoje, os últimos destaques que tem lá. Tem esse vídeo, porque toda vez que alguém me fala, Duda, eu não sei falar com a câmera, sou muito tímida, eu falo, cara, vai lá e assiste pra você ver como que eu era, mas eu gravei. Então, assim, eu falo, foi péssimo, mas era o que eu podia fazer naquele momento e eu fiz, né, gravei o vídeo. E o que aconteceu? Vários cursinhos de OAB, de Goiânia, compartilharam, falaram, que legal, na época poucas pessoas falavam sobre isso. Gente, vai lá, assistir os stories dessa menina, ela falou dos estudos dela. E assim, nesse dia eu tinha 1.000 seguidores. Meus stories tinham quase 10 mil visualizações nesse dia. Porque gerou uma galera. Foi muita gente pro meu perfil do nada. E eu falei assim, gente do céu, o que é isso? Esse trem aqui é bom mesmo. Aí eu fui, né? Esse negócio aqui vai dar certo. Fui levando. E aí, nessa época, eu tinha um estudo, assim, um método de estudos, que eu tinha uma planilhazinha de Excel que eu ia seguindo, assim, né, pra poder estudar. E a galera começou, Duda, vende essa planilha. Eu falei, gente, vou vender esse negócio. Eu ganhava R$800 no estágio, R$800, R$900. E eu vendia a planilha por R$20, assim... Gente, eu vendia por e-mail. A pessoa tinha que me mandar o e-mail, eu passava a minha conta pra ela depositava, eu mandava a planilha pra ela. Totalmente manual. Isso na confiança porque elas te seguiam e sabiam que você não era da calote, que viu seus stories lá. Viram lá e tal, e viram eu falando dessa planilha, quando eu falei de como que eu estudava. Nossa, Duda, você podia fazer. E tem várias matérias, né, da UAB. Aí eu tirei um final de semana, fiz uma planilha pra cada matéria. Falei, vou vender esse negócio. R$20, R$25. E era por e-mail, assim. E nessa época eu comecei a, tipo assim, dobrar meu salário de estagiário vendendo planilha. Então, ganhava R$800, comecei a ganhar R$500, R$600 vendendo planilha, né? Aí eu me atentei, falei, gente, eu acho que realmente tenho que usar o Instagram a meu favor. Durante todo o ano de 2019, eu usei o meu Instagram pra mostrar a minha carreira como jovem advogada. Então, eu estudava muito sobre marketing, sempre estudei muito sobre isso, mas eu não falava sobre marketing, eu simplesmente aplicava para conseguir construir uma carteira de clientes para mim, né? E você conseguiu ter algum cliente com isso? E eu assim, comparando com outras pessoas que se formaram comigo, né, digamos assim, eu tava construindo meu nome muito legal, vários clientes chegavam por mim pelo Instagram, indicação, eu comecei a fazer palestras também na OAB, então assim... Você chegou a exercer um pouco do direito, então? Sim, durante um ano eu exerci bastante, assim.
E tava construindo uma carteira. Eu tô rindo porque a história é bem curtinha, assim. É curto, né? Um ano de direito e aí eu mudei de carreira. Não, foi. Não, e o que aconteceu? Eu tava nessa pegada do direito mesmo. Só que eu comecei a perceber que foi uma coisa que, inclusive, eu sempre dividi muito com as pessoas, né, que me seguiam. Eu sempre, todos os dias, tiro pelo menos 1 hora pra estudar. Todo dia. E aí eu sempre dividi isso. E chegou num ponto que eu comecei a perceber que essa hora de estudo minha nunca era sobre direito. Sempre era sobre marketing. E eu falei assim, caraca, não tô gostando de direito. Eu tô aqui falando de direito, mas eu não tô gostando do direito, não é isso que eu tô querendo. Metade das pessoas com quem eu me relaciono aqui em São Paulo e na internet são ex-advogados. Eu não sei, acho que o direito não deve ser tão legal, né? Eu não sei se é verdade ou não, nunca parei pra olhar direito e estatística, mas falam que a gente forma... No Brasil, mais novos advogados do que existem em boas partes do mundo, em número de advogados, assim. Então, quase que o mercado ele vai meio que dobrando a cada pouquíssimo tempo. É muito difícil, é muita gente formando. Essa realidade a gente consegue ver, assim, permeando em várias profissões, né? Porque a gente tem no senso comum um pensamento muito claro de quais são o leque de possibilidades que a gente pode seguir no caminho padrão, que é basicamente medicina, engenharia e direito. Pelo menos foi comigo. Não, são as 3 básicas, né? Você pensa assim. Minha mãe falava, não, filho, você pode fazer o que eu quiser com tanto sem engenharia, medicina e direito. Entendeu? Tipo, e tem que fazer a faculdade. Na nossa, eu não sei, a geração de vocês é uma abaixo do que a nossa. Você sabe, acho que faculdade é até uma coisa bem legal de fazer pra você entrar. Mas é porque a gente tem esse senso comum de dizer que... porque o Bill Gates, ele largou Harvard. E porque o Steve Jobs, ele saiu de Reed. Mas olha onde eles largaram também, né? Olha onde eles largaram. Começa a apontar isso aí. O cara fala, não vou nem fazer, sei lá, uma faculdade particular. O cara largou Harvard, né? Cara, eu acho que mais comum do que grandes personalidades de sucesso terem largado a faculdade é que eles entraram, né? Assim, é mais comum você ver uma pessoa que ficou foda e ela entrou na faculdade do que realmente pessoas que ficaram fodas e largaram. Então, como o Bruno falou, putz, pra você largar Harvard, velho, você já tem que ter uma prova social insana pra você chegar lá dentro. Então, pode ser que isso já te deixe à frente das outras pessoas e te garanta que, com base na sua própria competência, você, fora do mercado, vai conseguir fazer as coisas acontecerem por si só. Mas, voltando nessa coisa da medicina, engenharia e direito, a gente tem esse pensamento, né, que a gente tem que seguir esse caminho, que é o único caminho que a gente é ensinado a seguir. Tirar boas notas na escola, pular de ano, depois entrar numa boa faculdade depois de fazer o Enem, isso se a gente passar de primeira. Entrar pra faculdade, depois passar de como é que é? Período, né? Aí ser efetivado por um estágio, depois entrar numa empresa de fato, subir na escada hierárquica e se aposentar com segurança aos 65 exatamente. anos. Então, depois que você começa a ver com mais, por exemplo, o que a Duda mais, falou... né? Porque vai ter mais reforma da Previdência com o tempo. Você vai ter que continuar trabalhando, né? Exato. Então, como a Duda falou, às vezes, você desenvolve uma paixão com base nos resultados que você tem, que não tinha nada a ver com esse caminho padrão que você seguiu. Porque, você queria fazer direito. Você foi ensinada que você tinha que escolher uma única coisa pela qual você perseguia alcançar pro resto da vida, né? Pelos próximos, sei lá, você entrou na faculdade com o quê? 18 anos? 19? Sim. Então, pelos próximos 47 anos da sua vida, você ia ficar fazendo aquilo lá. Só que o ser humano muda, né? A gente tem muito gosto, muita paixão, assim. Bruno gosta de... Você foi assim, Breno? Você entrou na faculdade e terminou? Eu comecei a fazer medicina, aí fiquei 6 meses, fiquei menos depois foi pra direito e depois pra engenharia. Era o leque que eu tinha ali. Não, direito eu não cheguei a entrar, não. Mas quando eu era criança, meu sonho, né, que obviamente não era meu, era um sonho de outras pessoas, era ser juiz de direito. Né? Depois que eu fui entender o que o juiz de direito faz, eu falei, não quero nunca esse tipo de coisa, com todo respeito, né? Mas isso aconteceu quando eu vivi na prática a medicina. Eu comecei a entrar em contato com comunidades carentes lá do Rio de Janeiro, porque a gente tinha uma matéria na faculdade chamada Saúde da Família. E aí a gente subia comunidades carentes para atender pessoas que não tinham condição de descer o morro sozinha e buscar atendimento ali do SUS, né? E prestar aquilo que a gente precisava. Só que, às vezes, assim, o contato que a gente tinha com pessoas que estavam passando por situações tão miseráveis tocava muito e eu não conseguia chegar em casa e trazer uma energia positiva. Passei a admirar muito médico depois disso, de gente que consegue viver aquela realidade com pessoas que estão numa situação muito mais triste todos os dias e chegar em casa, dar um abraço no filho, sorrir, fazer todo mundo se sentir bem, porque eu não consegui, sabe? Eu chegava em casa e contaminava todo mundo ali. Você entrou na faculdade de medicina com quantos anos? Eu entrei com 19 anos. Bem novo. Eu terminei o ensino médio, eu ia fazer medicina, só que eu não consegui passar pra uma federal, né? Porque minha mãe sempre foi classe média apertada ali, então, tipo, filho, não dá pra pagar a federal, já tem que pagar a escola da tua irmã. Sempre estudei em particular. E aí, o que aconteceu foi que o meu tio, irmão da minha mãe, ele passou pra um concurso de praticagem. Ele se tornou prático. Atraca navio e é uma profissão uma das bem profissões paga. mais bem pagas. Mais bem pagas, do E país. ele tinha um histórico muito forte na Marinha, ele se aposentou como Mariguerra e tal. E aí, quando ele passou nesse concurso, ele falou, Brenão, é o seguinte, cara, eu quero que você tenha sucesso na vida, cara. Você, caso você não passe de novo pra federal, o que eu não passei,
vai pra uma particular, passa na particular e eu pago pra você o curso. E aí ele dividiu com a minha mãe dando possível, eu comecei a fazer, né? Fiquei 6 meses. Torrei o dinheiro de toda a família e saí. Gastou dinheiro à toa. Não foi à toa, né? Tipo aquela coisa, eu soube o que eu não ia fazer.